estudo do pensamento de Joana de Ângeles. Hoje eu trouxe um capítulo, acho que é inerente a todos nós, já que o César falou na sua leitura da Porta Estreita. Temos que trabalhar a nossa personalidade, as nossas questões, os nossos conflitos, as nossas dificuldades para essa penetração dessa porta tão difícil, angustiante, mas evolutiva, que é a Porta Estreita. E hoje eu trouxe um capítulo bem interessante, que é sobre ciúme. Está lá no livro Ser Consciente, da nossa Joana, psicografia do nosso Divaldo. E relembrando que hoje a ciência está trazendo comprovações através da ressonância magnética, lembrando a questão importante do Livro dos Espíritos, a questão 933, em que os Espíritos, ao serem questionados por Allan Kardec, respondem que o ciúme e a inveja são dois vermes roedores. E fica algo assim muito vago, né? O que é verme que rói? Tudo que rói aperta, tudo que rói constringe, tudo que rói machuca, tudo que rói dói. Até combina, né? Rói e dói. E realmente, segundo comprovações científicas, em pacientes ativados por ciúmes, a área do cérebro que se manifesta é a área da dor. Daí entendemos por que as pessoas dizem, como alguns pacientes me falam: doutor, ciúme dói. Mas dói no corpo mesmo, né? Uma forma de aperto, uma forma angustiante. Sua expressão no campo muscular, principalmente. Daí nós vamos fazer aqui uma abordagem do grande psiquiatra que eu tive a oportunidade de conhecer, nosso querido Jorge André deve ter conhecido muito, que ele faz exatamente essa associação da mente com a parte muscular, com a parte física, que foi o querido Emílio Miri Lopes. Emílio Miri Lopes desencarnou em Petrópolis, mas foi uma criatura maravilhosa que nasceu em Cuba e que fez todo o seu trabalho na Espanha como psiquiatra. Ele tem um grande livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. Quando a gente fala de ciúme, a gente fala, obviamente, de posse, de dominação, de controle, de medo de perder o objeto que a gente acredita ser nosso, ao meu namorado, ao meu marido, ao meu pai, ao meu filho. E exatamente o medo, a insegurança que está na raiz mais importante do ciúme, que é exatamente a insegurança. Mas autores psiquiátricos nos falam de presença de ressentimento, de mágoa. Em algum momento da vida, se não for desta, certamente de outras existências, nós perdemos. E hoje nós trazemos a preocupação de não perder aquilo que a gente pensa que é nosso, é a posse, que vem do latim possedere, que quer dizer sentar em cima. Nós acreditamos que aquele objeto amado é nosso. E como a gente tem medo de perder, talvez, certamente, por fracassos obtidos em outras vidas e nesta também, e fazemos constantemente essa transferência dessa responsabilidade para o outro, aí vem a mágoa, vem o ressentimento. O outro é o responsável pela minha desdita. O outro é responsável até pela minha suspeita, porque esta palavra está muito presente no ciúme, a suspeita, né? A falta de confiança no próximo, até porque ela já existe em nós. Então Joana começa a nos dizer que exatamente isso, tipificando insegurança psicológica e desconfiança. E se existe desconfiança no próximo, nunca podemos esquecer que existe desconfiança em nós mesmos. Daí a insegurança. A presença do ciúme na alma de Joana de Ângeles transforma-se em algoz implacável do ser. Olha o sofrimento, né, do ciúme. Daí os espíritos se colocarem como o verme roedor, felicitante. Não há o repouso da alma ciumenta,
porque ele está sempre desconfiando, sempre suspeitando, e, obviamente, de si próprio também, através da insegurança. E aí eu trouxe isso da internet porque é bem interessante. Diz que ciúmes é o medo que temos de perder aquilo que não temos certeza de possuir. Olha como tipifica essa insegurança, né? Esse medo, essa fragilidade do espírito, essa imaturidade do espírito, aquilo que não temos certeza de possuir. E aí vamos no Livro dos Espíritos, exatamente para trazer esta base, este alicerce desse estudo, como a gente costuma fazer, a correlação de qualquer obra, no caso aqui Joana de Ângeles, com a nossa codificação espírita. Então nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1º, das penas e gozos terrestres. Em que Allan Kardec pergunta na questão 933. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será em seus sofrimentos morais? E o que os Espíritos nos trazem como resposta? Dizem eles, mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da nossa vontade, não é verdade? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, olha aí a frustração, a ansiedade da avareza, a inveja, que será um novo capítulo do nosso estudo, o ciúme, e aí eu destaquei bem, todas as paixões, numa palavra, dizem os Espíritos, são torturas da alma. Então nós nos movimentamos nessas torturas. Daí a importância, mais uma vez, que eu ressalto, e Joana fala muito disso em sua literatura, do autoencontro, do cair em si, como está lá na parábola do filho pródigo. É o contato conosco mesmo, na autoobservação do que precisamos detectar em nossa personalidade, em nossos sentimentos, para o grande projeto, a grande meta da transformação moral. E os Espíritos continuam, vejam bem, na questão 933, a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Interessante, né? Como os Espíritos antecipam a descoberta científica. Por que, né? A gente fica a imaginar verme, porque o ciúme rói mesmo, né? E hoje a ciência vem comprovar o porquê o ciúme rói, porque ativa a área da dor. Descobertas recentes, de 2009, de um grande estudioso, Takahashi, japonês, lá da Universidade de Kyoto. Então, dizem os Espíritos, dando continuidade, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. Porque dói no corpo, dói na alma e dói no corpo. Dizem, continuando, os Espíritos falando, dizendo para Allan Kardec, o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Olha a dor, né? A dor da suspeita, a dor da desconfiança, a dor da imaginação, a dor da possibilidade de estar sendo traído, a dor da perda. E aí nós vamos na raiz, a dor da mágoa, a dor do ressentimento, de algum momento, em nossa enciclopédia de vida, fomos traídos, fomos abandonados, fomos rejeitados. São as feridas da alma, as feridas da infância. Então isso está muito presente. E, consequentemente, como um mecanismo de projeção, se há mágoa, se a culpa é do outro, porque me abandonou, porque me deixou, porque me largou, porque me traiu, porque não me amou. Isso é muito importante. O ciumento sente muita carência em ser amado, da sua forma.
exclusividade. Então, se não fui amado, aonde eu errei? Aonde eu não correspondi para estar sendo preterido, desprezado, não amado? Daí surgindo a mágoa. Veja como isso é profundo, psicoterapeuticamente falando, para um espírito que sofre a dor, inclusive física, do ciúme. Isso aí, olha o ciúme. Um misto aí de ciúme com inveja. Por que não eu? Né? Essa foto aí da internet é fantástica, né? Extraordinária. Já lá na tenra idade, já começam esses sentimentos a se manifestar, a se externar. E esta frase aqui: sinto ciúmes de tudo que é meu. Olha a posse presente nesta frase. E de tudo que eu acho que deveria ser, mas não tem certeza. Olha a insegurança, né? O fracasso aí presente, né? Muito discreto, muito inconsciente, mas muito presente nesta frase. E olha que fantástica a colocação deste neurologista e fisiologista italiano, que fez um estudo muito interessante retirando a cocaína da coca. Era um médico e um escritor, Paolo Mantegazza. Aí está ele. Então, Paolo Mantegazza diz: o ciumento sempre espiona, está sempre vigiando, né? O controle, ele não quer perder o objeto amado. Sempre duvida e sempre sofre. Indaga do passado, ele quer uma comprovação, não é? Da sua desconfiança, porque a culpa tem que ser do outro, num mecanismo psicológico inconsciente de projeção. Na verdade, é a culpa dele, porque ele é um fracassado de alguma forma, mas ele quer transladar esta culpa para o outro. Então, sempre duvida, sempre sofre, indaga do passado, do presente, do futuro. Nas carícias busca a mentira. No beijo procura a indiferença. Ele quer uma justificativa, né? Para satisfazer o seu ego doente, o seu ego culpado, o seu ego fracassado. A culpa tem que ser do outro. Afinal, eu sou a vítima, eu sou o traído, eu sou o abandonado. Então, no beijo procura a indiferença. E no amor teme a hipocrisia. Veja que frase profunda desse neurologista e fisiologista italiano Paolo Mantegazza. E Joana continuando: o paciente que lhe tomba nas malhas estertora, quer dizer, se contorce, os músculos se contorcem, porque existe dor também, em suspeitas, sempre suspeitando, né, da fidelidade do outro. A gente, quando fala de ciúme, a gente fala num sentido mais amplo também, né? Ciúme de objetos, ciúmes de entes queridos, de pai, de mãe. Mas aqui a gente abre uma pequena lacuna para colocar a suspeita em relação à pessoa que nós acreditamos amar, né? Normalmente o companheiro, né? Então, estertora em suspeitas e verdades, que nunca encontram apoio nem reconforto. Por isso que os espíritos colocam como aquela ardente febre, né, constante. Atormentado pelo ego dominador, como foi já abordado aqui, o ego que tem que controlar, tem que comandar, tem que criar realmente um ambiente de exclusividade, de domínio, de posse. Ele não pode fracassar. O paciente, quando não consegue asfixiar, olha a palavra, como a Joana coloca, né? O ciumento asfixia o outro, não deixa o outro respirar. Então, não consegue asfixiar quem estima ou ama, coloca que ama, mas na verdade isso não é amor, é uma posse. Verdadeiro amor não é isto. Esse é o amor possessivo, é o ciúme possessivo, dominando-lhe a conduta e o pensamento. Foge para o ciúme, em cujo campo se instala ciumisia,
a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas. Interessante, né? É um masoquista, porque vive nesse sofrimento, vive nessa ardente febre, até porque não é amado, não é correspondido. A questão da mágoa aí muito presente, do ressentimento e, consequentemente, da culpa, do fracasso em algum momento da sua existência ou de outras, que lhe ocultam, claro, a imaturidade psicológica e espiritual, a preguiça mental e o desejo de impor-se. Ele quer impor, pela sua fragilidade, pela sua insegurança. A melhor forma de combatermos, né, essa insegurança é impor. E aí vem a agressividade. Depois nós vamos detalhar um pouquinho mais isso dentro da psiquiatria, né, que é muito interessante isso. A vítima, quer dizer, aquele que ele elege como vítima da sua anormalidade, da sua neurose e, às vezes, até da sua psicose, da sua psicopatologia. E aí falamos de ego, fazendo uma rememoração da visão junguiana, em que Daniel Sharp diz que o ego, só recordando, vocês já ouviram muito isso, é o centro da consciência. Então, precisamos ter a sede da alma, que é na consciência, no cérebro, onde o nosso ego é que vai fazer o trabalho. Vai fazer o trabalho de todas as nossas características, do que vem do inconsciente, do que vem do mundo externo. Ele é o grande termômetro. Por isso que nós não podemos extirpar o ego, né? Muitos falam mal do ego, né? O ego é muito importante para a nossa transcendência, para a nossa visão, para a nossa espiritualização. É o ego que vai promover essa nossa ascensão psicológica. E o Jung coloca muito bem, dentro de uma avaliação técnica, que está na Natureza da Personalidade, um de seus livros, da sua coletânea imensa, em que ele diz que o ego é o sujeito. Por que é o sujeito? Porque é ele que está controlando todo o objeto. No ciúme, isso é muito importante, que o outro é o objeto, não o objeto no sentido pejorativo, mas no sentido de ser visto, de ser controlado, de ser analisado, de ser manipulado. Então, é o sujeito da consciência, porque o ego é que vai determinar tudo isso, o que estamos sentindo, o que estamos pensando, o que estamos analisando, dirimindo dúvidas. Então, é o sujeito da consciência que vem à tona como um complexo, porque, em verdade, o ego representa a nossa personalidade, a nossa idiosincrasia, o nosso jeito de ser, nossas emoções, porque o complexo, nós sabemos, numa visão junguiana, são imagens, né, psíquicas, arquetípicas, carregadas de emoções. Por isso que há uma quantidade complexa, que, diz Jung, é constituída parcialmente por aquilo que nós herdamos de nossos pais. São os constituintes de caráter, que vem no código genético, a lei de afinidade que nós temos com os nossos entes queridos, que nos gera. Então, é o que nós herdamos e algo que vem do espírito, vem do nosso inconsciente, a nossa individualidade atual, que forma a nossa personalidade, que é uma ramificação da nossa individualidade, e algo que nós trazemos também de existências anteriores que estão de acordo com o que nós estamos aqui experienciando. Porque, em verdade, né, o ego, ele é o centro da consciência da nossa personalidade. E vamos a alguns trechos sobre o assunto que nós extraímos da obra de André Luiz, muito interessante. Por exemplo, em Nosso Lar, no capítulo 20, a Laura, num diálogo com André Luiz, que aí está, a respeito das noções do lar. A Laura, vocês se lembram, foi mãe de quem? De Lísias, exatamente. Então, ela conversando aqui com André Luiz, ela fala o seguinte, para André Luiz: o lar terrestre
é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. É um lar lá também, em nosso lar. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar, quer dizer, a expurgar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Fazendo uma recordação, que está lá nos Mensageiros, Cecília nos cita que o nosso lar são para os abençoados, para os que sabem sofrer, para aqueles que já detectaram suas sombras. Aí nós vamos fazer uma recordação dos postos de socorro, como campo de paz, em que muitos dormem, fugindo da sua realidade. Os que acordam, ao divisar suas sombras umbralinas, fogem, querem voltar para a terra, querem vir para o esconderijo do corpo. E são muito poucos dos desencarnados da terra que se olham, como foi o caso de André Luiz. Teve hora que ele caiu em si, a olhar as suas sombras. São esses que reconhecem a existência de Deus. São esses que reconhecem as suas faltas, os seus débitos, pelo autoconhecimento no plano espiritual. E são esses que são resgatados para as colônias, tipo nosso lar. São poucos. Então, são esses, né, que já estão lá no Instituto Doméstico, já trabalhados consigo próprios, nos verdadeiros lares, diferentemente de nós que ainda estamos invadidos por essas ervas amargosas da vaidade, do ciúme, do egoísmo, que nós não aceitamos. Esse é o grande pulo, né? É o grande salto quântico. Nós não aceitamos. E por isso estamos aqui a sofrer. Ainda a ingerência desses sentimentos e dessas sombras. Por isso precisamos reencarnar, meus irmãos, para fazermos o trabalho sincero e honesto da nossa realidade psíquica. Em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar uma passagem que está no capítulo 16, exemplo cristão. Então vejam que interessante sobre o nosso tema, que foi a desencarnação de Fábio, que era um espírito já mais, hierarquicamente falando, mais avantajado. E olhem o trabalho deste homem prestes a desencarnar. Já lá naquele momento pré-desencarnação, ele chama os filhos e chama a mulher e já faz ali um trabalho de desapego, o que é extremamente impossível para o ciumento, porque o ciumento ele quer possuir, o ciumento quer controlar, quer manipular para atender a sua necessidade egóica, doentia. Então, nós temos que trabalhar, é o grande antídoto, a grande imunização contra o ciúme é o desapego. E temos que começar a trabalhar isso, né? Não aquela fixação nos entes queridos, naquela preocupação excessiva, se está saindo, se não está saindo. Vejam bem, não é ser indiferente, não é deixar correr a revelia, mas é trabalhar essa questão do apego, do controle. E Fábio, antes de desencarnar, nos traz este exemplo, ao dizer para sua esposa: por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Olha o desapego desse homem, né? Trabalhando a questão do ciúme, trabalhando a questão do apego, do controle, né? Que todos nós temos, né? Por isso estamos a sofrer diante das perdas. Na verdade, por que a gente sofre diante da desencarnação? Porque nós temos ciúmes daquele que desencarnou, porque nós achamos que aquilo é nossa posse, é nosso objeto, que nós manipulamos ao nosso bel prazer. Então veja o trabalho de Fábio.
Se isso acontecer, querida, não recuse, praticamente entregando a esposa a um futuro companheiro. Olha que trabalho fantástico de Fábio, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Vejam o trabalho desse irmão. Em Libertação, mais um livro da série André Luiz, psicografia do nosso Chico, no capítulo 16, nós temos o encantamento pernicioso. Aí é o trabalho do mundo espiritual. Vejam que interessante, para os médiuns. Quando nós estamos no trabalho mediúnico, nós estamos como que imunizados das questões que ainda nos pertencem, para não haver, interrupção, para não haver bloqueios nesse trabalho extraordinário daqueles que, embora tragam ainda muitas deficiências, se alistam, se matriculam num trabalho como este, que é o trabalho mediúnico. Olha só, reparei que a médium, Dona Isaura Silva, apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes no trabalho, em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal, quer dizer, um trabalho propício, um trabalho realmente que ela estava destinada a isso e totalmente dedicada a isso. Há como que um bloqueio de sentimentos que perturbariam as manifestações. E os espíritos nos ajudam muito nesse momento, porque não tem ninguém perfeito, Essa é a verdade. Então, não teríamos trabalho mediúnico se a gente escuta muito isso de alguns irmãos. Eu só vou para a mesa mediúnica se eu melhorar, se eu me tornar um espírito perfeito. Não vai entrar nunca. Aí vai abortar o trabalho que ele se programou antes de encarnar. Temos que ter exatamente essa humildade, essa dedicação, de a gente se predispor para o trabalho, que eles, os espíritos, nos ajudam, como está relatado aqui nesse caso. Olhem só. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões, acabou a sessão mediúnica, ela, Dona Isaura, foi cercada de emissões de substância fluídica, cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela uma lâmpada invisível. Voltou à sua realidade. E Sidônio nos fala, nesse livro, Libertação, a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Vejam que interessante essa colocação, O quanto somos ajudados quando nos dedicamos, nos sacrificamos, nos predispomos ao trabalho. Embora ainda tragamos muitas deficiências, muitas sombras e muitas dificuldades. Naquele momento do trabalho, nós seremos sempre muito bem ajudados. Enquanto se acha sob nossa influência direta, continua Sidônio, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe. Ele não está ali forçado, ele está ali porque está se dedicando, está se sacrificando, está se alistando no trabalho do bem, Quando em função entre os dois planos, terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. E não podemos esquecer o quanto nós aprendemos, até pela lei da sintonia, com o trabalho mediúnico. Que os espíritos vão chegar, e isso será sempre um grande ensinamento para nós. Porque, certamente, todas essas condições, como no caso dela, de ciúmes, vai gerar uma sintonia.
E ela vai aprender com isso, vai aprender com os irmãos desencarnados. Então veja a importância do trabalho mediúnico no sentido da transformação. Primeiro do autoconhecimento, depois da transformação. Continuando com Joana, no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada. Olha só, porque, em verdade, isso lhe agrada. Estar numa posição de vítima é agradável, porque a culpa nunca vai ser dele, embora seja, porque no fundo se sente um fracassado, se sente desamado, se sente preterido, se sente rechaçado da vida, das pessoas. Então ele faz uma transposição desse seu sentimento de impotência, de insegurança, de fracasso para o outro, sob a forma de mágoa. Por isso que os psiquiatras falam muito a respeito dessa questão da mágoa e do ressentimento, como nós vamos ver aqui. Então, no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. O ciúme atenasa quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Realmente é uma relação extremamente dolorosa, extremamente neurótica, por que não até psicótica. Então, aqueles que estão em verdade atrelados a essa dependência, nós sabemos o quanto isso não gera de sofrimento, e até de agressão, até de violência, e até de morte. Joana de Ângeles é que nos fala isso. O ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do seu estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras em que se consome. Olha a colocação dela, né? Por isso que os espíritos colocam como vermes roedores, febre constante, ardente. E essa é uma expressão, né, que acontece muito nessa relação. E muitas vezes uma relação dupla, porque um precisa desenvolver o ciúme, precisa se fixar neste ciúme, cria situações para que o outro tenha ciúmes. Olha que coisa neurótica, que coisa perturbadora. E fica um tendo ciúme do outro. Um transportando para o outro ciúme que ele carrega. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz. E envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca insanamente. Rebolcar é mergulhar, né? Chafurdar-se, né? Na lama do ciúme, da suspeita, da desconfiança. E agora vamos lá no velho Miri Lopes, que faz nesse livro maravilhoso, uma descrição técnica dessa enfermidade da alma. Aí está Emílio Miri Lopes, no capítulo 14, ele nos fala sobre o demônio dos ciúmes. Então, tecnicamente falando, esse grande estudioso da relação da mente com os músculos, com o corpo, na verdade, da psicossomática, e ele nos traz uma descrição muito pormenorizada dessa enfermidade da alma. Então, diz ele, sem dúvida, fala Emílio Miri Lopes, quem sofre de ciúmes teme algo, mas não é isso o que melhor caracteriza seu estado, e sim uma complexa vivência de mágoa e raiva, quer dizer, de desgosto e de ira, na qual se fundem elementos da raiz imperialista do amor, o amor imperialista. É o amor que domina, é o amor que possui, é o amor que controla e que tem medo de perder. Porque certamente já houve alguma perda
não aceitada. Então, daí a mágoa e a raiva. Mas se nós formos penetrar um pouquinho mais nos fundamentos psicológicos, que me desculpe o querido Emílio Miri Lopes, onde existe mágoa, existe responsabilidade, transferência de responsabilidade. Tudo parte da gente e não do outro. Diz ele, também da sua raiz genital, questão sexual, questão freudiana, de dominação, e de seu contingente nihilista. Nihilista é aquela descrença absoluta em tudo, né? Nós estamos falando do nihilismo negativo, porque tem um nihilismo positivo. E um dos grandes pilares do nihilismo foi Nietzsche, grande filósofo. Então, o nihilista positivo é aquele que descrê para poder ter provas. Agora, o negativo não. O negativo, ele, em verdade, descrê em tudo, porque ele está no fundo do poço, no caso dos ciúmes, acha que nunca vai ser amado, acha que nunca vai ser querido, daí a profunda mágoa e o ressentimento, como nos falam os psiquiatras, como o nosso Miri Lopes, em verdade, o sentimento vital de impotência, de fracasso. Então, originando uma das condutas mais tensas, complexas e contraditórias que podem ser estudadas no homem. Aí vamos ao conceito de niilismo. Pode ser considerado como um movimento negativo, quando nesta dinâmica prevalecem os traços destruidores e iconoclastas, como os do declínio, do ressentimento, da incapacidade de avançar, da paralisia, do tudo vale. Porque, por descrer negativamente em tudo, ele descrê no próprio crescimento, no amor que ele tanto mendiga, não é? E destrói imagens, porque, em verdade, nós ainda nos calcamos em imagens, em transferências, ao que nós chamamos de idolatria, porque o iconoclasta é o que destrói imagens, na acepção da palavra. E qual é a nossa imagem? A gente sempre tem um ídolo, né? Fazemos o que chamamos de transferência de responsabilidade. Quando nós espíritas, na verdade, buscamos nos espíritos as resoluções dos nossos problemas, haja vista, às vezes, o livrinho de radiação, nós estamos, na verdade, trabalhando a idolatria que nós já carregamos lá do tempo do bezerro de ouro. Mas, nesse sentido aqui, qual é a imagem? É a imagem do amor que nós mendigamos do outro, que nós transferimos essa responsabilidade para o outro nos fazer felizes. E o nihilista, ele cai nessa iconoclastia, destruição dessa imagem, porque ele não crê mais, ele desconfia, né? Até porque desconfia de si próprio, psicologicamente falando, ele é um derrotado, porque se ele tem ciúmes, ele quer se agarrar de qualquer forma, uma forma de comandar, de se impor. Veja que o ressentimento está presente, né? Esse é um dos pilares, nosso Friedrich Nietzsche, que desencarnou em 1900. Eu não era nascido, não, acho que era só o Jorge André que estava nascido nessa época. 1900, 104. Ainda está longe, né, Jorge? E do perigoso silogismo, nos fala a descrição, ilustrado pela frase de Ivan Karamazov, no famoso livro Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, que diz: se Deus está morto, então tudo é permitido. Olha o estado, né, dentro do silogismo do ciumento, né? Quer dizer, tudo é permitido, tudo é válido, já estou no fundo do poço mesmo. Então, o silogismo, a gente sabe muito bem que a gente parte de uma premissa maior, de uma premissa menor para chegar a uma conclusão. Entende-se que Deus é a verdade e o princípio. Então, dentro do silogismo, se a verdade está morta, né, porque Deus é a verdade, então, quem está morto? É Deus, não é isso? Se a verdade está morta, e se Deus é a verdade, então Deus está morto. É a conclusão que a gente tira dentro do silogismo aristotélico, né? Foi estudado pelo nosso Aristóteles, na
de uma premissa maior para uma premissa menor e, consequentemente, uma conclusão. Aí está o retrato do nosso Fyodor Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, data de nascimento e de desencarnação. E continuando, Emílio Miri Lopes nos diz que o próprio Santo Agostinho, em suas confissões, afirma que era flagelado pela férrea e abrasadora tortura dos ciúmes, antes e depois dele. A literatura e a história coincidiram em conceder-lhes a categoria de máximo tormento, como está lá, de acordo com a doutrina espírita na questão 933, ardente e contínua febre, vermes roedores. Emílio Miri Lopes. Mais recentemente, a psicologia o confirma ao analisar o seu ingrediente básico, que é a mágoa. Em algum momento, houve um abandono, uma rejeição, né, um afastamento, conferindo à criatura o sentimento de mágoa e de ressentimento. É isso aí. Lágrimas de sangue. O estado do ser ciumento é definido como uma perseverante e complexa frustração. Aí ele chega no ponto. Porque se eu não estou sendo amado, e aí vem a mágoa, se eu estou sendo preterido, abandonado, aonde eu errei? Aonde eu não correspondo? Aonde eu não atinjo o patamar para ser amado? Olha a frustração aí presente. A mágoa e o ressentimento nada mais é do que uma projeção de uma profunda frustração, de sentimento de incapacidade, de impotência. Olha só, sente amor, quer dizer, se acha, né? E julga-se não correspondido. Ou, o que é ainda pior, falsamente correspondido. E aí sente raiva. Mágoa e raiva são sentimentos que caminham juntos. Até porque, o que é a mágoa? É o que a gente chama da raiva engolida. Fica corroendo por dentro. Altamente cancerígeno. Né? Sente raiva, mas compreende a ineficácia de demonstrá-la. Sente temor e não pode fugir. Sente, pois, intensamente uma necessidade de ação e, simultaneamente, percebe a sua impotência. Desde que a solução do caso não depende dele, aí faz a transferência, e sim dos outros. O outro é que tem que me amar intensamente. Mas, diante da sua fragilidade psicológica, ele sempre vai encontrar um motivo de suspeição. Então, isso é uma doença verdadeira, né? Nós vamos chegar lá na psiquiatria, que não é a minha área, mas o nosso querido Jorge aí pode depois dar as suas colocações. E não consiste precisamente em atos, mas são sentimentos. Quais são as condutas ciumentas? Vamos lá, segundo o nosso Miri Lopes. Nós temos o ciumento queixoso. Olha só que interessante. Então, diz o Miri Lopes, é aquele que implora. A sua atitude é de um pobre pedinte de amor, que desperta mais compaixão do que paixão. Então, vive a pedir amor, né? Se submeter, a se queixar, a se lamentar. É a vítima. Eu sempre faço a comparação com aquela hiena, né, do desenho animado, né? Hard, haha e lip. Ó vida, ó tristeza, ó desgraça, ó lamento. É o queixoso. Não é o que tem um queixo grande, não. É o queixoso. Vive reclamando, não sou amado, eu sou pobrezinho, fui abandonado, é o magoado, é o ressentido, e vive implorando, né? Então, é o nosso queixoso. Você não é ciumento não, né, companheiro? Acho que pegou firme aí o ciúme, hein? Agora, tem o trombudo.
Conhece o ciumento trombudo? Aquele que está sempre de mau humor, né? Porque está sempre se achando infeliz, não atendido, aí ele cai naquele claustro, naquele ergástulo, né? Fechado dentro de si, é o trombudo, é o mal-humorado. Então, como é que o Miri Lopes define? Dá-se especialmente nos introvertidos, aqueles que não se manifestam, sofrem intensamente por dentro, sempre desconfiados, sempre mal-humorados, que propendem a ficar de tromba. São os esquizotímicos, segundo a psiquiatria, né? E tem o que recrimina, o ciumento recriminante. Caracteriza-se pelo tom acusativo, aí aponta, né? A mágoa, né? Porque se sente preterido, abandonado, não atendido na sua doença, então acusa, né? Acusações vexatórias, frases insultantes, ofensivas, ou inclusive parte para agressão, mais ou menos violenta. São os maníacos ou paranoides, né? Mania de perseguição, se sentem sempre perseguidos, não atendidos, né? O outro sempre que é culpado, porque é o recriminante, é o paranoide, né? Ou então, como nós sabemos, isso está na base, é o que se pune. É aquele que não é amado porque não corresponde, porque é feio, porque é assim, porque é assado, ou porque não tem cultura. Enfim, é aquele que está num processo de ciúmes autopunitivo. Então, consegue infligir a si mesmo a tortura e a pena que, no outro caso que nós vimos, descarrega sobre o outro, que é o objeto. Mas neste aqui, ele é o responsável. E se eu sou o responsável, se eu sou um derrotado, se eu sou um fracassado, o que me resta? A morte. São os suicidas espetaculares. E tem o que se vinga, o ciumento vingativo, né? Se o outro é responsável, se o outro não me ama, né? E obviamente trago mágoa dentro de mim, e onde tem mágoa tem vingança. Então ele vai se vingar de alguma forma, por suspeitar que seu amado ou amada lhe é infiel. E para retribuir-lhe igual moeda, olha a técnica, a estratégia psicológica, lança-se à aventura de aceitar ou propor amores a qualquer criatura que seja capaz de provocar uma reação ciumenta no seu parceiro. E muitas vezes isso acontece dos dois lados. Então eu faço alguma coisa para gerar no meu parceiro ciúmes. Se o meu parceiro fica com ciúmes, eu fico, né, sob controle dele. Eu fico dominando-o de alguma forma, porque ele está com ciúmes de mim. Mas o outro também, por sua vez, tem ciúmes de mim. Então faz a mesma técnica, né? Ele cria situações para eu ter ciúme deles. Então fica-se nesse jogo de transferências ou de projeções de ciúmes. Haja psicoterapia, haja remédio e haja doutrina espírita. Agora tem aquele superador, aquele que já reconhece, que já frequenta a doutrina espírita, nem sempre isso é um álibi, né? Então, é aquele que já compreende, que tem ciúmes, que já luta contra isso, que já faz seu autoconhecimento, que já se controla. Então, segundo Miri Lopes, é aquele que, ao perceber que está perdendo o carinho de seu amante, porque essa é uma relação doentia, insuportável, o que ele faz? Reage procurando oferecer-lhe novos aspectos de seu ser, que estimulem e removem a primitiva atração e efusão amorosa. Quer dizer, faz renascer, né, aquele amor, né, aquela primitiva atração, os processos efusivos de amor. É aquele que já está se superando, já está fazendo o seu trabalho de transformação. Voltando a Joana, o ciúme tende a levar sua vítima à loucura. Por isso, toda essa descrição aí feita pelo nosso Emílio Miri Lopes.
O ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se à paixão dominadora. Nós já falamos sobre isso. Destruindo as resistências morais e emocionais, que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. Nos fala Joana. E aí eu trouxe uma frase do nosso querido Shakespeare, que traduz exatamente isso, dizendo: de torturas infernais padece o homem que, amando, duvida e, suspeitando, adora. Que exatamente isso é o que, né, pulsa no ciumento, né, a suspeita. Ele está sempre suspeitando. E aí nos lembra a famosa obra de Shakespeare, Otelo, que muitos psiquiatras e psicólogos colocam como a síndrome de Otelo, né, que é o Mouro de Veneza. Para quem já leu essa obra, rapidamente, o Otelo era um grande general, Mouro, e os estudos psicológicos nos falam da síndrome dos olhos verdes, do monstro dos olhos verdes, porque é a cegueira, o ciúme provoca a cegueira, porque ele não vê nada, ele só vê a suspeita. E aí o seu subalterno, Iago, que tinha inveja de Otelo, cria uma situação para que ele duvide da sua mulher muito bela e muito mais jovem que ele, que era Desdémona. E aí ele fica com muitos ciúmes com relação a um subalterno seu, chamado Cássio. E aí ele acaba matando, né, por um gesto de agressão, de violência, a sua amada, né? Isso está lá na obra do nosso querido Shakespeare. E os psicólogos e psiquiatras colocam os ciúmes como a síndrome de Otelo, fazendo uma alusão a esta obra, que é o Mouro de Veneza. E esse estudioso, muito interessante isso, Peter Chimbos, que é um sociólogo da Universidade de Western, no Canadá, ele fez um trabalho muito interessante em que ele analisou 1.300 homicídios devido a ciúmes. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que todos eles são devidos à inconformidade com o término da relação. O ciumento não admite o término da relação. Ou a dor da suspeita ou evidência de traição. Que é isso que faz exatamente a pessoa se descontrolar e partir para a agressão e, consequentemente, para o homicídio. Isso é um estudo de Peter Chimbos, lá na Universidade de Western, no Canadá. Eu botei isso aqui porque é um estudo bem interessante, o quanto o Facebook hoje vem ativar essas crises de ciúmes. Porque o Facebook você passa virtualmente a controlar o outro. O que o meu namorado está fazendo, com quem está se comunicando. E isso foi feito um estudo, vejam aqui, na Universidade de Guelph, no Canadá, baseada na resposta anônima de mais de 300 universitários compromissados que usam o site. A maioria das brigas por motivo de ciúme estão relacionadas ao site, porque o companheiro bota fotos de ex-namoradas, comentários com amigos do sexo oposto. Então, o Facebook está sendo utilizado hoje, lamentavelmente, muitas pessoas, principalmente os jovens, para controlar o namorado, que coloca a foto de ex-namorada e isso ativa, né, o ciúme, gerando a nossa enfermidade. E aqui, em 2009, uma equipe liderada pelo neurocientista Hidehiko Takahashi, de Kyoto, identificou, aí que nós começamos a entender certas colocações dos espíritos, como nós vimos lá na questão 933 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos, respondendo a Allan Kardec, falam que os dois vermes roedores são o ciúme e a inveja. E o que rói, dói. Né? O que rói, dói. Então, o Takahashi, da Universidade de Kyoto, identificou que uma parte do lobo frontal é particularmente ativada pelo ciúme. Estudo feito com ressonância magnética. E essa área faz parte do circuito da dor física. Agora nós entendemos por que o ciúme dói, né? Dói tudo, né?
dói peito, dói braço, dói o estômago, dói a cabeça. E aí passamos a entender por que os espíritos colocam o ciúme como um verme roedor. Questão 933 do Livro dos Espíritos. Aí está ele, só para ilustrar o lobo frontal. Então, nesse estudo, bem interessante, imagens de ressonância magnética, pelo seu grupo de pesquisa, também mostra que ao sentir ciúme, o homem ativa a amígdala e o hipocampo, relacionados à violência. E também, não está descrito aqui, sabemos que a amígdala e o hipocampo são áreas do cérebro relacionadas à memória. E certamente memória de violência. Imaginem o homem de antanho sendo traído, ou na suspeita de traição, quando a mulher era objeto do homem. Então o homem ia lá, aquela simbologia do homem pré-histórico carregando as mulheres pelos cabelos, da violência. Então o homem ainda traz na sua amígdala e no seu hipocampo as lembranças da violência, quando são traídos ou supostamente traídos. Já a mulher aciona o sulco temporal posterior superior, que está ligado à empatia. A mulher entende mais, embora ciumenta. Ela consegue fazer a distinção o que os outros sentem, porque a empatia é isso, é a compreensão da atitude do outro, é o ressignificado. Por que fulano está fazendo isso, mesmo que não esteja fazendo? Aí desenvolve laços de empatia. Então, as mulheres, elas contribuem muito nas crises de ciúme, de um casal, por exemplo, para a manutenção da relação. Por isso que as mulheres são mais evoluídas que o homem, me desculpem, né? Mas não lamentem, tá? Eu digo evolução moral. Não lamentem nós, homens, não vamos nos lamentar, porque vamos reencarnar como mulheres. E na crise de ciúme nós vamos desenvolver aqui, o trabalho da empatia, da compreensão da atitude do outro. O homem não, o homem é o racional, é o violento, resolve no tapa. O homem tem que resolver no tapa. Traiu, então, a gente sabe, né? A história nos mostra isso. Hein? Tem uns mais dóceis, os adamados. Aqui, só para ilustrar, o sulco temporal superior, está ali demarcado, né? Sublinhado, é onde as mulheres, a área da empatia. E o homem aí, da memória, da violência, a amígdala e o hipocampo, que estão muito perto. Continuando, estamos terminando a nossa apresentação para abrir para as perguntas. Diz Joana: a armadilha do ego presunçoso, ele merece o extermínio, o ciúme, né? Através, claro, do autoconhecimento, da conquista de valores expressivos, que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Então, é esse o nosso trabalho. Trabalho, quando a gente fala do ciúme, a gente fala da inveja, a gente fala da mágoa, a gente fala da vingança, enfim, de todos os sentimentos, de todas as nossas sombras. Nós estamos aqui trabalhando a diluição, como diz Joana de Ângeles, desses sentimentos negativos. Somente o self, presença divina em nós, trabalharmos, né, a nossa totalidade, essa fonte imortal que todos nós temos, a presença divina em nós, os valores, as virtudes, as conquistas morais, só o self pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra agrilhoado, para assomar, rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais. As aspirações espirituais
vencidos pelos gases venenosos do ciúme. Importante entendermos a necessidade da autoobservação, de quando estamos sendo, desencadeando o processo de ciúmes, para a observação, a consciência, a análise fria, racional, embora esse sentimento nos leve ao descontrole, para, através da aceitação, começarmos a nos controlar, que é aquele ciúme que vocês viram do Emílio Miri Lopes, o ciúme superador. É exatamente o que Joana diz aqui. E só relembrando, na psicologia, que o self é o modelo, é o arquétipo da nossa totalidade. E também o centro regulador da psique. É o poder espiritual transpessoal que transcende o ego, embora saibamos que, na totalidade, o ego faça parte desse self, cuja fonte é a nossa divindade, é a nossa essência, é a nossa verdadeira condição de espíritos imortais que somos, filhos do Pai. Tanto isso é verdade que o nosso Carl Gustav Jung, em 2 ensaios de psicologia analítica, coloca o self como Deus interno. Ele poderia igualmente ser chamado do Deus interior. Certa vez, já no finalzinho de sua vida, foram perguntar a ele, ao nosso Jung: o senhor acredita em Deus? E ele, já bem velhinho, com cabelos encanecidos, um homem que praticamente foi quase que obrigado a negar a espiritualidade, embora tenha sido um médium em potencial, de uma família de médiums, um grande pioneiro da psicologia transpessoal, para quem realmente possa entender a sua literatura que nos deixou. E aí perguntaram para ele: o senhor acredita em Deus? Qual foi a resposta dele? Não, eu não acredito, eu sei. Disse tudo, né? Já está nele, eu não preciso acreditar. Tomé ainda precisou ver as chagas do Cristo. E Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. E eu diria mais: bem-aventurados que não precisam nem crer, porque já sabem. Então, liberando-se ou superando-se, como nos coloca lá o grande psiquiatra cubano Miri Lopes, liberando-se da compressão do ciúme, a pouco e pouco, porque sabemos que não é fácil, ninguém deixa de ser ciumento, talvez vamos precisar de algumas encarnações, e aqui nós poderemos ampliar esse estudo, generalizar esse estudo, não é só o ciúme do parceiro, não é só o ciúme dos entes queridos, mas é o ciúme de tudo, até de um copo que nós estimamos, que o copo é mais fácil a gente dominar, comandar, botar no nosso raio de ação, sob o nosso controle, e quando esse copo se quebra, a gente sofre muito, né? Então sabemos que esse trabalho tem que ser a pouco e pouco. O eu profundo respira, é o self penetrando. É o self iluminando a todos nós. São as virtudes se manifestando, fruto do nosso esforço, da nossa perseverança, do nosso sacrifício. Então o eu profundo respira, alcança, diz Joana, as praias largas da existência. E desfruta de paz, porque o ciumento vive conturbado, vive, como dizem os espíritos, febricitante. Então, praias largas da existência. E desfruta dessa paz com alguém ou não. Ser feliz não precisa ser com alguém. Podemos ser felizes conosco mesmo, desde que esse Deus pulse dentro de nós. Mas sabemos que o combustível da reciprocidade ainda é muito importante para nós. Por isso estamos nessa vida de relação. Então, com alguém ou não,
com algo ou nada. E quando Joana coloca aqui nada, a gente pode dizer tudo. Que não existe o nada. Onde nós pensamos que tem o nada, tem o tudo. Tudo está preenchido, porque Deus está em tudo. Deus está em toda parte. Então não existe o nada, não existe o vazio. O vazio é uma construção da nossa mente perturbada, exigente, egóica, egoísta, porque onde a gente pensa que tem o vazio, Deus ali está. Desde que nós, como diz Jesus, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porém, diz Joana, com harmonia, com amor e com a vida, porque estamos nesta vida e essa vida estua em todos nós, em profusão, a caminho do amor, como nos recomenda a nossa querida Joana de Ângeles. Muita paz. Professor, eu entendia que a dor e o sofrimento são coisas diferentes, que a dor normalmente é física e traz o sofrimento, mas nem todo sofrimento é dor. Então eu pergunto, realmente qual é a diferença, já que o senhor me deixou um pouco confuso, quando falava de dor, se dirigia a sofrimento. E que diferença é essa? Será que esse sofrimento também não vem do corpo espiritual? Meu amigo, não vamos nos perder em palavras, temos que entender fundamentalmente, e aí a gente passa a entender tudo, de uma visão holística. Então, nós encarnados temos espírito, temos corpo espiritual e temos o corpo físico. Então, dor e sofrimento, lógico que toda dor, pode ser a dor da alma, tem até um livro chamado As Dores da Alma, né, gera sofrimento, né, negativamente falando, porque tem a dor, por exemplo, do Cristo, em relação a todos nós, sabendo o que nós iríamos passar. Então, essa dor do Cristo, espiritual, e poderíamos dizer até física, porque ao translado da alma para o corpo, essa dor era uma dor de amor, que nós poderíamos traduzir isso em compaixão. Compaixão é compartilhar a dor do próximo. A empatia, por exemplo, é compartilhar a dor do próximo, é entender a dor do próximo, é estar ao lado do próximo. Então, a definição, ela é muito relativa, ela pode ser até positiva. Mas, obviamente, existe o sofrimento por conta dessa dor. Jesus sofria por amor, que nós não entendemos muito bem isso. Joana de Ângeles tem um estudo no seu livro Plenitude sobre o sofrimento, vale a pena você ler, que ela coloca o sofrimento em 3 itens, que ela fala: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento dos condicionamentos e o sofrimento por impermanência. O sofrimento do sofrimento, ela nos diz que um sofrimento gera outro. Então ela fala, por exemplo, um sofrimento psíquico pode gerar um sofrimento físico, pela dor. Acabamos de retratar isso aqui no ciúmes, que é um sofrimento da alma se retratando no corpo, através de sintomas físicos. Então, quando falamos de dor, pode ser uma dor psíquica com retrato no corpo, uma dor física. E, obviamente, isso gera sofrimento. Você gosta de sentir dor? Acho que ninguém gosta. Então, nós sofremos diante dessa dor. Então, é importante entendermos a razão disso, o para que isso. Para que isso veio a mim? Para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu me resigne, para que eu aceite, para que eu entenda que isso tudo é transitório. É a forma que nós vamos encontrar de saber lidar com esse sofrimento, que gera dor. E toda dor gera um sofrimento. Então, são palavras apenas, né? Lamentavelmente, a gente quer ter definições diferentes. Na verdade, são expressões do mesmo significado. E que Joana coloca muito bem isso no seu livro Plenitude. Perfeito?
Boa tarde. Eu participei de um curso chamado Kaizen. E lá ele disse, o facilitador, que nós não temos carência, nós temos necessidade. Então, eu queria que o senhor me explicasse melhor isso, porque o senhor usou essa palavra no início da sua fala. Aí me confundiu. O que é realmente que a gente precisa? A gente tem necessidade ou carência? Nós carecemos, nós necessitamos, sinônimos. Não vejo diferença, não. Quem necessita, carece. O próprio português, etimologicamente falando, explica isso. Carecer, necessitar. Eu necessito de amor, eu careço de amor. Eu não vejo diferença nenhuma. São sinônimos. Tá?